Alô você, estudante que deseja ingressar ou se aprimorar no trabalho de inspeção da qualidade. Na atuação em inspeção, muitas vezes nos deparamos com situações em que todos sabem que o processo está com problema, mas ninguém encontra o problema. Nesses momentos, o conhecimento do processo e a qualificação dos profissionais de inspeção são essenciais, pois saber identificar falhas nos materiais e elementos mecânicos pode fazer a diferença entre um mero problema de produção e uma falha que pode vir a causar um dano muito maior. Mas por que é tão importante o valor dessa mão de obra? Justamente por uma questão de segurança. Afinal, seja na expertise em operar equipamentos ou supervisionar equipes de inspeção, a pessoa certificada tem grande responsabilidade nas mãos: manter a indústria e a própria sociedade livre de acidentes. Ele deve se manter constantemente em alerta quando a qualquer sinal de descontinuidade, embora muitas vezes pareça inofensivo, pode vir a causar problemas graves, como explosões e vazamentos. Uma pessoa certificada na inspeção que executa está plenamente capacitada, em termos de confiabilidade, para aplicar os métodos corretamente e interpretar os resultados com a precisão necessária. Dessa forma, no sentido de obter resultados satisfatórios e válidos, além do pessoal certificado, os seguintes itens devem ser considerados como elementos fundamentais aos ensaios de calibração dos instrumentos e à execução de ensaios com base em normas e critérios de aceitação atualizados. Existem diversas áreas de formação para a inspeção industrial. O inspetor de dutos é o profissional que atua na construção e reabilitação de dutos terrestres, como gasodutos ou oleodutos. Possui conhecimentos necessários nas etapas de construção, bem como em testes de qualidade e prevenção de vazamentos. Na área de soldagem, temos dois tipos de inspeção: o inspetor de soldagem, dada a importância dos processos de solda. Esse profissional é responsável pela inspeção visual das peças e demais testes por ensaios não destrutivos, auditoria de clientes e treinamentos aos soldadores. O inspetor de soldagem pode progredir na carreira como supervisor de soldagem. É o profissional que controla todas as atividades de soldagem, de acordo com a programação de produção. Acompanha procedimentos e inspeciona processos de fabricação para o cumprimento das normas de qualidade, preservação do meio ambiente e segurança no trabalho. Uma outra área de atuação é a inspeção de equipamentos, onde se realiza exames detalhados dos equipamentos ou de suas partes com o objetivo de assegurar que os mesmos apresentem condições seguras de operação. Entre outras atividades, realiza também o controle de qualidade de reparos, fabricação e montagem de equipamentos. Todos esses profissionais em inspeção têm como responsabilidade fundamental zelar pela integridade e segurança dos equipamentos e instalações da empresa para a qual trabalham. Entre suas funções estão a realização de testes, diagnósticos de pressão, calibração de instrumentos de cálculo e inspeção, assim como de ensaios metalográficos, destrutivos e não destrutivos. E toda a inspeção procura evitar que haja uma falha. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Segundo a norma NBR 5462, confiabilidade e mantenabilidade, falha é caracterizada pela incapacidade de um item desempenhar a função requerida. A norma ainda define diversos tipos de falha. Quando, por exemplo, a falha resultar em condições perigosas e inseguras para pessoas ou danos materiais significativos, ela é considerada uma falha crítica. Analisar as falhas dos materiais e equipamentos é uma necessidade para qualquer sistema de gestão da produção, pois uma falha causa diversos prejuízos, além de expor a segurança dos trabalhadores com o risco de acidentes. Usando um sistema de acompanhamento de controle das principais falhas nos componentes produtivos, pode-se reduzir o tempo de máquina parada e, consequentemente, o de manutenção. A inspeção especializada auxilia no controle do processo produtivo, tornando o sistema de gestão da manutenção cada vez mais eficiente, tanto na atuação corretiva, quando a falha ocorre e a correção é posteriormente providenciada, quanto na manutenção preventiva, a qual antecipa a manutenção antes que a falha ocorra.
É importante ressaltar as vantagens da manutenção preventiva, como evitar que a falha de um componente venha a causar problemas em outras partes da máquina ou uma situação de risco. Como a manutenção preventiva pode ser programada, reduz prejuízos à programação de produção. Para o sucesso desse sistema, são aplicados conhecimentos sobre funcionamento dos equipamentos, seus componentes, estudos estatísticos sobre o histórico de falhas, bem como modelos de correção, para programar reparos preventivos mais eficientes. As falhas podem ocorrer tanto no material de construção como no projeto de execução do componente. Considera-se falha quando esta ocorre durante a vida útil. Um rolamento é projetado para se ter determinado número de horas de vida útil. Logo, se por algum motivo esse rolamento perder suas características de projeto antes de atingir esse período, pode-se afirmar que ele sofreu uma falha. É justamente sobre a vida útil dos componentes que atua a manutenção preventiva. Alguns componentes, como parafusos e eixos, são projetados para uma vida infinita. Portanto, quando um desses apresenta defeito, é considerado sempre uma falha. Sendo assim, a análise de falhas tem como principal objetivo determinar quais fatores impediram que todas as fases da vida útil do componente fossem cumpridas. Essa análise é de suma importância, pois através dela será possível determinar e corrigir os problemas, evitando falhas futuras. Os sinais físicos de falha, como um componente de metal rachado ou um dispositivo eletrônico com defeito, são os mais óbvios. No entanto, esses sinais costumam ser pouco mais que sintomas de falha. As causas potenciais de uma falha do dispositivo podem incluir o design do produto, seus processos de fabricação, contaminação dos materiais de origem, a embalagem do produto, seu armazenamento ou um manuseio inadequado. Por isso, a necessidade de ensaios ao longo de todas essas etapas se faz necessária. O FEMEA, sigla em inglês para Análise de Modos de Falhas e Efeitos, é um método utilizado para prevenir falhas e analisar os riscos de um processo, através da identificação de causas e efeitos relacionados às ações que serão utilizadas para impedir as falhas. O termo modo de falha está relacionado ao fato de como um processo pode ser levado a operar de maneira deficiente e é composto por 3 elementos: efeito, causa e detecção. Efeito é a consequência que a falha pode causar ao cliente. Causa é o que indica a razão da falha ter ocorrido. E detecção é a forma utilizada no controle do processo, para evitar as falhas potenciais. O FUNEA tem por objetivo identificar, delimitar e descrever as não conformidades, denominadas como os modos de falha, geradas pelo processo e seus efeitos e causas, para, através de ações de prevenção, conseguir diminuí-los ou eliminá-los. O FEMEA pode ser aplicado a produtos e processos, reduzindo a carga de trabalho de engenharia, melhorando as máquinas e a disponibilidade de recursos. A solução monitora continuamente as falhas identificadas, mostrando relatórios e gráficos com indicadores como seriedade da falha e prioridade de risco, que evidenciam as causas consideradas como prioridades em cada momento. É aplicado quando precisa-se diminuir a probabilidade da ocorrência de falhas em projetos de novos produtos ou processos, em produtos ou processos em operação que ainda não sofreram falhas, ou até mesmo para aumentar a confiabilidade de produtos ou processos em operação que já tenham sofrido falhas. Também em procedimentos administrativos é usado para diminuir os riscos de erros e aumentar a qualidade. O FEMEA é mais uma importante ferramenta que você pode desenvolver no trabalho de inspeção e garantia de processos com mais confiabilidade e segurança. Afinal, produtividade, qualidade é muito importante, mas a segurança deve estar sempre em primeiro lugar. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço!